Há muito tempo que alguns me pedem para revisitar alguns vídeos do passado, porque eles vão dar uma olhada lá e descobrem verdadeiros clássicos. É que naquele tempo, no começo, havia muita coisa a ser desconstruída. E com o passar do tempo, elas foram desconstruídas em relação a feminismo e falácias feministas. E agora é difícil você encontrar esses artigos. Você encontra artigos, mas com aquele viés, né? Aquela ensaboada na, na atitude da mulher moderna. E, e isso também é bom revisitar esses vídeos, porque o pessoal mais novo não vai assistir aí os vídeos antigos, todos. É impossível. Então, muita coisa importante aí vai passar batida. Passa batida. Então, eu vou trazer aqui um artigo que eu fiz em vídeo há 5 anos atrás. 7 coisas que revelam a infantilidade de uma mulher. É muito comum entre as mulheres falarem mal dos homens como se fossem frios e insensíveis ou emocionalmente imaturos. Toda vez que escrevo sobre a imaturidade masculina, os comentários são sempre de apoio. É, falar sobre imaturidade masculina é algo que dá engajamento de ambos os lados. Não tem cancelamento, não tem chororô, não tem mimimi. Então, quando você fala mal dos homens, aí tem todos os lados para apoiar. Mas nós, com o tempo, nós fomos expondo as hipocrisias femininas e agora o pessoal tá difícil de rebater, hein? Continuando aqui. Mas acho bem fácil jogar contra um time tipo café com leite. Homens pouco conscientes das suas emoções ficam rendidos numa teia difícil de escapar diante de qualquer mulher. Ela está por todos os cantos maquiada de maturidade, dizendo que os homens são canalhas e sem coração. Ela pode passar uma vida inteira alegando isso, mas a realidade é que ela própria está perdida em emoções infantis e exigências irreais. Mas como não tem um parceiro mais maduro que a desmascare, ela pode patinar nessa atitude mimada por muito tempo. Aqui eu faço um adendo. Já não é mais questão de existir um parceiro maduro. Hoje em dia, a, o sistema criou uma blindagem para a mulher dentro do relacionamento, que o homem se ele quiser fazer valer a sua palavra, ele pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Por exemplo, violência psicológica. Então, muitos homens têm que ficar calados, porque se eles quiserem fazer valer a sua palavra, é crime. Então, não se trata mais aí de um parceiro maduro que desmascare a mulher.
Se ele tentar fazer isso, as consequências vão vir. Ele pode até ser expulso de casa. Agora vou descrever os 7 principais sinais que distinguem a mulher emocionalmente imatura. 1. Só ela sabe sobre relacionamento e ele está sempre errado. Natural, isso. Mulheres são treinadas desde cedo para construir relacionamentos. Os homens são criados para fazer negócios. No entanto, isso não implica que ela saiba sustentar relacionamentos maduros. Essa é a diferença da mulher atual para uma mulher bem das antigas, que eram treinadas para construir relacionamentos que eram casamentos e eram feitos para durar a vida inteira. E hoje a mulher, ela continua sendo treinada para construir relacionamentos, mas não é mais com vistas a relacionamentos duradouros. Relacionamentos interpessoais instáveis, que não vão ser duradouros, e relacionamentos que visam obter alguma vantagem. Então, aí que está a diferença. Ela apenas sabe dar os primeiros passos para conquistar um homem. Assim como Dom Juan, ela não sabe o que fazer depois do primeiro encontro. O que as modernetes estão falando aí nos vídeos? Elas estão completamente perdidas. O homem toma uma atitude, elas não gostam. Depois do primeiro encontro, elas acham algum defeito, não sabem dar prosseguimento e saltam fora, culpando o homem e colocando algum motivo que o homem cometeu ali de errado. O traço fundamental da mulher imatura é culpar o homem pelo que é responsabilidade mútua do casal. No casamento também a mesma coisa. Depois que o casamento se concretiza, elas se eximem da responsabilidade e jogam a culpa no homem. Eu me separei porque ele fez isso e isso, deixou a desejar aqui e ali. Quer dizer, elas nunca são as erradas. Como é um traço cultural culpabilizar o homem e vitimizar a mulher, é natural que, diante de um problema de relacionamento, ele saia como vilão e ela como a donzela humilhada. Continua do mesmo jeito. 5 anos depois, continua do mesmo jeito. Ou pior, o homem é vilanizado num problema de relacionamento ou num divórcio, e a mulher sai como imune a qualquer problema. Ela não cometeu nada. Nada. Ela não tem culpa de nada. É um ente inanimado. No começo do relacionamento, ele era o salvador que iria apagar as imagens ruins do passado.
Com o tempo, ele passa a ser aquele que não a entende em profundidade. Ele passa a se sentir fracassado e lentamente vai recuando sob as acusações daquela mulher ressentida que reivindica mais amor. O homem, dentro do casamento, ele, na verdade, na maioria dos casamentos, a não ser aqueles bem consolidados, mas mesmo os consolidados já está ocorrendo o divórcio grisalho. Então, na verdade, o homem no casamento, ele está, ele vai recuando diante das exigências das mulheres e ele vai sumindo. A figura dele vai sumindo. E a mulher toma um lugar de destaque. E os casados, a maioria ainda não percebe isso. Não consegue perceber isso. Alguns agora, com o trabalho nosso, estão começando a perceber. Estão se sentindo acuados, recuando diante de imposições das mulheres. E quando elas reivindicam mais amor, não é mais amor. Isso aí é uma isso aí é só uma desculpa. Elas estão entediadas. Aí elas dizem que falta amor. Mas, na verdade, elas perderam o apego emocional pelo homem. 2. Só ela compreende e ele está sempre bravo. É comum a mulher assumir o papel daquela que está sempre disponível para conversar sobre o relacionamento e ele sempre fugindo dos assuntos mais densos. Sim, quem é que aguenta ficar em discussão da relação todos os dias? Só mesmo as mulheres. O homem, ele não é programado para ficar discutindo picuinha todo dia. O tempo do relacionamento revela uma mulher cheia de exigências cada vez mais impossíveis de cumprir. Ela acusa o homem de ser incapaz de proporcionar toda a atenção e carinho que ela deseja. Mas ela nunca expressa a raiva abertamente, a não ser por indiretas e provocações. Aqui também eu faço uma modificação. Já não é mais por indiretas, é diretas mesmo. São diretas e provocações. Elas chegam e falam mesmo. Culpam o homem, porque elas estão com um rol de privilégios dentro do casamento que nunca antes visto na história. Então elas podem culpabilizar o homem por tudo, porque elas estão blindadas. Quando ele se descontrola, ela evidencia chorando o quão nervoso ele está. Isso aí aumenta ainda mais a sensação de culpa dele. Esse é um problema que os homens estão se alertando e estão percebendo. Que a mulher, quando está sem saída, ela vai apelar para o emocional, para colocar culpa no homem, para o homem recuar. Ela nega a sua própria raiva e a projeta sobre este homem. 3. Só ela se preocupa, ama e é compassiva, e ele é distante, irracional e egocêntrico. O desejo da mulher de proximidade é infinito. Não importa quanto receba amor e atenção, nada é o suficiente. Está aí, ó.
é a infantilidade da mulher atual. Elas não estão preparadas mais para relacionamentos duradouros. Então, não importa o quanto o homem se dedique a ela, nada vai ser o suficiente. Com o tempo, esse homem vai se sentindo diminuído na relação e ela assume um ar de superioridade. Afinal, ela é tão disponível e generosa, e ele sempre atarefado. Com o tempo, a mulher ela vai sendo a chefa da casa. Ela que determina tudo, desde a criação dos filhos até a compra de um carro. O pior é que ele sempre age com a vã esperança de que se um dia der tudo, essa mulher a fará feliz. Eis o erro dos homens ainda, em grande parte. A esperança de que se der tudo, fizer tudo para ela, ela vai mudar e será feliz. Eu já vi casos bem próximos de um cara aí que se endividou, mobiliando toda a casa, comprando do bom e do melhor para casa, para ver se a mulher melhorava o seu humor. Não adiantou. Se separaram. 4. Só ela é profunda e ele é superficial. Como a mulher tem a fama de ser mais emocional e introspectiva, ela costuma ditar o conteúdo e o contexto das conversas sobre o relacionamento. Verdade. Mas ela sempre vem com um ar altivo, alegando que ele nunca tem tempo ou disposição para conversar sobre o casal. É a velha história da discussão da relação diária, né? Não tem quem aguente isso. A maneira prática dele resolver os assuntos agride essa mulher que espera que ele tivesse um olhar mais sublime sobre as questões cotidianas. O homem, ele tem uma praticidade em resolver os assuntos. Ele procura não perder tempo com picuinhas. Ele procura solucionar os problemas. E as mulheres transformam uma picuinha em uma tempestade. Então, por isso que as coisas estão desandando. Na visão dela, o companheiro é materialista. No entanto, se ele não pode suprir o desejo dela por consumo, é acusado de fracassado. Olha aí, ó. Então, vocês vejam, muitos homens passam se arrebentando de trabalhar uma vida inteira e depois ganham o quê? Um divórcio. Mas, ao mesmo tempo, ele deixar de suprir o desejo dela por consumo ou provisão na casa, ela começa a acusá-lo de fracassado. Experimenta um homem perder o emprego e não trazer dinheiro para casa. Vamos ver quanto tempo dura esse casamento. 5. Só ela sente emoções positivas e certas, e ele está sempre fechado. Vamos admitir logo de cara, o homem se fecha por motivos bem óbvios. Nada basta para as mulheres. Lembra da história do príncipe encantado? Pois é, ela aspira que ele seja sempre aquele homem surpreendente que foi no início do relacionamento. Ora, é uma expectativa irreal que o homem, ao longo do tempo, seja a mesma coisa que no começo do namoro.
No entanto, o olhar dela fica contaminado pela visão negativa e só enxerga defeito onde antes era virtude. De protetor, passa a controlador. De forte, a insensível. De trabalhador, a ocupado. De bem-sucedido, a materialista. De provedor, a obcecado por trabalho. De focado, passa a ser cabeça dura. De autônomo, virou distante. De assertivo, a impositivo. Antes intenso, agora tarado. De homem prático e preocupado com o futuro, ele virou mesquinho. Se vai para o trabalho conquistar o mundo, é acusado de negligente com os filhos. Notem que as mesmas qualidades que eram vistas como valor positivo são mal vistas como tempo de relacionamento. É, as qualidades que no começo elas exaltavam, depois elas começam a achar defeito. Mas por quê? Por causa daquilo que eu já falei. Elas se entendiam muito mais rapidamente no relacionamento e não tem aquele apego emocional que o homem tem. Então, praticamente, o homem começa a se transformar em uma pessoa estranha. Basta ver na hora do divórcio como ela se transforma. Um homem que elas viveram 10, 15 anos passa a ser um inimigo. Como é que pode isso? Então, quer dizer, não há apego nenhum. Por qual motivo? Antes ela estava ressentida com o ex, e ele surgia como a salvação. Aqui deve ser se ela tinha outro casamento, provavelmente. Hoje, ele é a muralha contra a qual ela se debate e tem que lidar com as frustrações e impossibilidades naturais. Aqui eu entendo que ela se ressentia com um ex-marido. E aí arrumou outro que era a salvação. E aí esse outro se torna uma muralha com a qual ela se debate. Quer dizer, é aquela história, né? Elas vão deixar de um companheiro para arrumar outro. Mas vai acontecer a mesma coisa com o outro do que aconteceu com o primeiro. E vai acontecer com o terceiro e com o quarto. Ela aceita ser contrariada? Jamais. 6. Só ela é sensível e ele é rude. Quando se trata de relacionamento amoroso, as mulheres são tão obsessivas quanto os homens por carros. Querem que cada detalhe e momento seja único, legítimo, intenso e especial. O homem vem de uma atmosfera mental totalmente diversa. Ele até compreende os anseios da mulher. No entanto, ainda que se esforce, jamais atingirá o nível de excelência que ela exige dele. Exatamente. E com o passar do tempo, já que ela está em um relacionamento que ela não gosta, ela vai começar a exigir mais. E o homem não vai atingir esse nível do que ela quer. Nunca. Isso provavelmente descamba para a separação. Muitas vezes as mulheres não têm uma noção muito clara dos seus próprios limites e por isso se fundem numa outra pessoa. Depois de um tempo se sentem controladas e invadidas. Aos seus olhos ele se torna rude e é bem provável que esteja cansado de ser acusado. É, eu acredito que os homens casados aí há um certo tempo estejam cansados de serem acusados por todos os problemas. Raríssimas vezes eu presenciei uma mulher admitir que está errada. TPM, pressão social familiar.
Qualquer coisa é um bom motivo e justificável. Para os homens, nenhuma razão justifica. 7. Só ela valoriza o sentimento e não o sexo, e ele é primitivo. Essa talvez seja a covardia mais baixa, pois a mulher nega para si a dimensão da sexualidade depois que um relacionamento começa. Ela começa a cobrar um pouco mais de afeto nas relações sexuais. As relações sexuais ficam à mercê dela, quando e onde queira, se ela quiser. Isso é normal, hein? O pessoal casado aí pode responder, né? No começo é um furacão, é um vulcão. Depois aí vira um foguinho de palha. E a mulher decide aí quando quer relacionamento íntimo e quando não quer. Ela, ainda mais que ela perde o apego, se entendia, aí que ela vai começar a recusar mesmo qualquer intimidade. Esse tipo de controle é uma das maiores infantilidades que uma mulher pode fazer com um homem. Ela o inferioriza na medida que causa a impressão que ele está concedendo um favor quando fazem sexo. É, os casados aí sabem. É como se criasse a falsa sensação de que só ele tem desejos, e por isso é um homem vazio, tarado ou anormal, por querer amar a sua mulher pelo prazer sexual. Trata o homem como se o sexo fosse um desejo infantil e menor numa relação, e que só os sentimentos fossem realmente importantes. Portanto, ela superior e ele rebaixado. Isso acontece com o marido, que ela está entediada. Mas com outro homem que causa emoções novas, aí as coisas mudam. Em resumo, o que torna uma mulher infantil é sua capacidade de olhar adequadamente para a realidade, idealizar a vida, ser confusa em sua forma de comunicação e querer sustentar a superioridade no relacionamento com o homem. Provar que ela está certa e ele errado. Eis um engano essencial. Um engano que, a meu ver, é irreversível e está fadado ao término dos relacionamentos heterossexuais ao longo do tempo, como nós vamos ver. Já começou. Basta esperar aí mais alguns anos para nós vermos isso concretizado. Então, senhores, esse é o artigo aí revisitado, um dos melhores que eu achei. Os outros passam pano para as mulheres aí, quando falam da infantilidade da mulher. Esse aqui é o mais contundente. E está aí para o pessoal que não tinha visto esse vídeo, esse artigo, está aí, bem realista e forte. Retrata bem o que está acontecendo. Até mais, meus caros.